Central do Esporte está no ar, repercutindo o desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo 2018. O craque Neymar, será que Tite segue na seleção brasileira? E ainda notícias da Série Bronze Futsal. Comigo hoje, aqui no Central do Esporte, Rogério Giarita Júnior. Tudo bem, Giarita? Tudo bom, Quintana? Seja bem-vindo de volta ao programa. Obrigado. Pessoal de casa, o telefone não parava. O Giarita volta ou não volta para o Central do Esporte? Vou dar uma de Ptolomeu, nem tanto, mestre, nem tanto. Maravilha. Conosco temos a honra aqui de também trazer no Central do Esporte dessa edição dois egressos aqui da casa que hoje se destacam no jornalismo esportivo de Santa Maria. Começando pelo Nayon Cursino, jornalista do Diário de Santa Maria. Tudo bem, Nayon? Tudo bem, Quintana. Prazer estar de volta aqui. Sempre bom falar com os amigos. Seja muito bem-vindo. Assim Valeu. como o colega ao lado também do Diário, Pedro Pavão, egresso aqui da nossa instituição agora, Universidade Franciscana. Tudo bem, Pedro? Tudo certo, Quintana. Um prazer também estar conversando com vocês novamente aí sobre Copa do Mundo. O prazer é nosso. E fazendo a estreia no Central do Esporte, um cara que é editor de imagens aqui da nossa TV, da UFN TV, tem um grande histórico trabalhando com uma edição de telejornalismo, mas também é acadêmico de jornalismo, aliás, há algum tempo, a gente está na torcida que ele se forme. Armando Agostinho, tudo bem, Armando? Tudo bem, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho dessa paixão que é o futebol. Maravilha, o Armando fazendo a estreia conosco, também é um apaixonado, assim, acompanha vários programas esportivos hoje, então participando conosco, começando por um assunto que repercutiu com bastante polêmicas nos últimos dias, aliás, durante todo o período da Copa, né? A polêmica em relação se existe perseguição, se existe ou não o exagero nas críticas, mas também se não existe, por outro lado, o exagero em relação à aparição na mídia, o chamar a atenção, o choro diante das câmeras. Neymar. A gente, para começar essa discussão, a gente vai mostrar algumas estatísticas do que foi o Neymar nesta Copa 2018 para a gente abrir essa discussão. Foram 2 gols marcados, 23 faltas sofridas em 5 jogos e 1 assistência. Essa assistência é contabilizada em assistência para gol, né? Esses são os números oficiais do Neymar na Copa 2018. E aí eu abro a discussão para vocês. Há um exagero na cobrança em relação ao menino Ney, como alguns apontam, um jogador de 26 anos que alguns esperavam que viria a ser o melhor do mundo, mas parece que vai ficar com promessa? Por favor, senhores. Bom, começando então, Quintana. O Neymar, acho que nós temos esses dois lados, né? Eu acho que não é nem 8 ou 80. Até conversava com o Nayon na redação lá do Diário sobre essa questão do Neymar, ser Caicai ou não, né? Que ele ficou com esse apelido agora, né? Do Caicai. Muito pela cena teatral que ele faz quando sofre as faltas, e realmente sofre muitas vezes, né, as faltas. Mas eu acho que a imprensa como um todo também precisa fazer uma meia-culpa, né, nessa questão Neymar. Eu acho que muitas vezes o holofote é dado a ele muito maior do que merece ser dado, né. A seleção tem outros jogadores muito bons. Claro que ele é o grande craque dessa seleção, indiscutivelmente, né. A gente tem muitos outros bons jogadores, mas ele é o grande nome da seleção. A gente vê aí nas imagens que o Neymar, ele sofre uma falta, ele rola muito mais do que ele precisa rolar, né? Mas eu acho que são os dois lados, Quintana. O Neymar, ele sofre as faltas, ele faz um certo teatro, mas também tem esse outro lado de fora de campo aí, de fora do campo, que é o lado da imprensa. Será que a gente não está falando demais do Neymar, assim, falando de assuntos que não precisam ser falados? Vou dar um exemplo aí, o cabelo do Neymar, que foi bastante discutido nessa Copa do Mundo, né? Cada jogo ele tinha um cabelo diferente. Obviamente que ele faz por algum motivo, né? Chamar atenção, a gente não sabe se é bem esse termo, se é uma vaidade do jogador. Mas será que a gente não fala demasiadamente do cabelo dele? Será que precisa a gente ficar falando desses outros assuntos? A gente não viu, né, essa repercussão com outros jogadores. Alguém sabe se algum outro jogador da seleção também cortou o cabelo ou fez algo diferente de cabelo? Duvido que alguém saiba, né? Acho que também é uma questão, além do Neymar dentro de campo, essa questão do Caicai dele, também tem essa parte extra-campo aí, que um pouquinho de meia-culpa da imprensa também, né? Eu lembro, Quintana, que numa outra oportunidade que eu vim aqui conversar com vocês, estavam o professor Gilson e o Gilson Alves, e a gente falava do jornalismo esportivo. Eu lembro que eu falei justamente sobre essa parte, acho que isso faz quase 2 anos por aí, da parte da gente falar muito mais da vida do jogador como uma celebridade do que dentro do campo propriamente dito, né? Essa parte do cabelo, do estilo do Neymar, acho que o Pedro tocou, acho que é justamente isso, né? A gente tem que deixar um pouquinho isso de lado. Naquela oportunidade eu achei que a gente estava evoluindo nessa parte, mas pelo jeito não, né? Claro que o Neymar faz por merecer também, né?
fazia um cabelo daqueles para a estreia da Copa, depois deixou só um tupetinho, depois cortou, deixou todo preto. Cada jogo ele teve um corte de cabelo diferente, né? Mas eu concordo com o Pedro, eu acho que tem um pouco de exagero das duas partes. Eu fiz um comentário, acho que no jogo contra a Costa Rica, ou contra a Sérvia, não lembro qual dos dois, acho que foi contra a Sérvia, que o Neymar apanhou muito, que ele não rolou tanto, não exagerou tanto nas faltas e que se bateu muito nele nas redes sociais, Twitter, alguns jornalistas, muitos torcedores. Eu acho que pegam um pouco no pé do Neymar quando ele não decide. Quando ele decide é um dos melhores do mundo, tá tudo bem. Agora, quando ele não consegue render o que é esperado, e ele ficou muito abaixo nessa Copa, tem um pouquinho de pegação no pé do Neymar. E essas imagens aí da despedida da seleção, acho que isso ele precisa amadurecer muito, né? A parte de achar que tá todo mundo contra ele, como foi naquele gesto depois que ele chorou contra a Costa Rica, depois que ele fez o gol, aí na zona mista, depois da eliminação. Acho que isso ele tem que melhorar, porque isso conta não só como jogador, como pessoa, e na hora de uma votação, por exemplo, de melhor do mundo, vai entrar essa antipatia, vai entrar a simulação, e quem vota não vai votar nele para ele ser melhor do mundo. Não sabe lidar com as críticas também. Não sabe lidar com as críticas. Ele está muito preso nesse mundo das redes sociais de hoje em dia. Eu acho que quando ele melhorar esse lado humano, de ter uma relação mais próxima com o público, eu acho que ele vai evoluir não só fora de campo, mas dentro de campo também. Mas vocês não acham que também a imprensa e, de certa forma, o futebol brasileiro depositou uma perspectiva, uma angústia muito grande em ter novamente um grande jogador brasileiro? Porque o que acontece? Depois de 2002, porque em 2002 nós tínhamos Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, antes tivemos Romário, Rivaldo, grandíssimos jogadores, né? E depois dessa geração, o Brasil não conseguiu mais desenvolver nenhum grande jogador, nenhum grande talento assim fora da média, que as pessoas dizem, esse é muito acima da média. E se deposita no Neymar desde os 13 anos de idade, quando ele assinou um contrato com o Santos, já ganhando quase 30 mil reais por mês. A partir dali já se depositou, esse vai ser o cara que vai salvar o futebol brasileiro. Esse vai ser o cara que depois de 2006, depois de 2010, 2014, vai ser o cara que vai nos trazer o Hexa. Então, tudo o que acontece com o Neymar é gigantesco, a repercussão é gigantesca. Então, ele sempre foi o queridinho, o mimadinho, vamos cuidar direitinho do nosso menino, esse vai ser o nosso salvador, vai salvar o nosso futebol. E ele, junto com os que o cercam, com os seus asseclas que cuidam da vida dele, não souberam direcionar a carreira do Neymar, fazendo com que hoje ele seja um menino, que não é mais menino, seja um cara que cresceu, mas não amadureceu. O Neymar não amadureceu, ele não está preparado emocionalmente para lidar com tudo isso. A gente percebe isso diante das câmeras, por exemplo. Qual é o grande jogador hoje da seleção? Continua sendo o Neymar. Quantas vezes ele falou na Copa do Mundo? Uma vez. Acho que depois contra o México, ainda ironizando, os mexicanos, dizendo que falaram demais, agora que vão para casa chorando, fazendo brincadeirinhas em relação ao Chaves, que é um trocadilho. Então, depois ele não falou mais. O que se espera, na minha opinião, de um craque, que ele é o maior craque, é que ele use a liturgia desse cara. Eu sou o craque da seleção, eu vou falar. Assim como o Neuer falou quando voltou para a Alemanha depois de ter sido eliminado, assim como outros grandes jogadores assumiram a responsabilidade e disseram, não, a gente jogou mal, a gente fez M, estamos saindo da Copa desse jeito. O Neymar está muito blindado, ele precisa fazer com que essas pessoas que o cercam se afastem um pouco. Parça, mas que diabos são parças? E teve uma polêmica com hoje parças, profissão ser parça. O Neymar eu procuro no Cine toda semana, se aparece lá a opção vaga, parça do Neymar não abriu ainda. Então, mas a gente tá à procura. O próprio pai dele, essas pessoas que estão ao redor dele não o prepararam para as críticas, só para os elogios. É verdade. Essa fama do Kaikai, ela se acentuou muito na Copa. Hoje o Neymar virou motivo de deboche no mundo inteiro, mas os ingleses já falavam disso quando ele foi para o Barcelona, quando ele jogava contra times ingleses na Champions. Os ingleses ironizavam isso, os ingleses já viram isso, já veem isso há muito tempo. Quem mudou um pouco o Neymar foi o Luiz Henrique.
Quando o Neymar chegou no Barcelona, ele não chegou como o protagonista, ele chegou como um coadjuvante, e ele não gostou muito disso. Ele fez... chegou com marra, eu sou Neymar, o Luiz Henrique puxou a orelha dele muitas vezes. Tanto é que no período que o Luiz Henrique o treinou, foi o período que ele melhor jogou durante sua carreira. Então eu acho que o Neymar precisa ter a personalidade de dizer, não, peraí, eu não sou mais um menino, eu sou pai. Essas pessoas que estão me cercando, pai, eu amo o senhor, mas deixa eu cuidar um pouco da minha carreira, entendeu? Mas eu não vejo isso. Infelizmente, eu acho que o Neymar se encaminha para não ser o melhor do mundo. Eu até apostei com um amigo meu, E perdeu. com o Quintana, que quando o Neymar foi pro PSG, eu apostei com ele, apostamos umas cervejas, né? Que o Neymar seria o melhor do mundo. Hoje além de ter perdido a aposta, que eu achei que ele seria o melhor do mundo naquele ano, quando ele chegou no Paris Saint-Germain, além de ter perdido a aposta, hoje eu tenho quase convicção de que ele não será. Eu tenho a impressão de que sobre o Neymar a gente tem que analisar dois fatos. Um é a questão do campo e o outro é extra-campo. O Neymar hoje, pelo menos na minha opinião, ele se transformou num produto que ele vende, independente do desempenho dele dentro de campo. Ou seja, ele virou um produto de marketing atrelado ao esporte, atrelado ao futebol, né? E a partir desse momento aí eu acho que a gente começa a perder um pouco daquilo que todos nós esperamos dele, né? O Neymar hoje, ele está na seleção brasileira mais ou menos como esteve o Ronaldo Fenômeno naquela final contra a França em 1998, por toda aquela confusão que deu, e depois o Zagallo veio à tona dizendo que se ele não colocasse o jogador que queria jogar, ele muito provavelmente seria sacrificado porque era um jogador destaque e ele estava deixando de fora, mesmo com os problemas médicos ou supostos problemas médicos ou não. A gente ainda vai saber melhor sobre essa história daqui a algum tempo. Eu acho que não, 20 anos se passaram, nunca mais. Então eu acho assim, ó, que em relação ao Neymar, a gente cria de fato uma expectativa por tudo aquilo que ele trilhou no início da carreira dele, por ser um destaque. Ele é um talento. Não se questiona o talento. Ele é um jogador que se destaca. No entanto, eu acho que vai muito dentro dessa linha. Quando ele não joga bem, né, as críticas recaem sobre ele. E quando ele joga bem, tudo é focado para ele também. E a gente tem que entender que, por exemplo, para a seleção brasileira, são 11 jogadores que entram em campo, não é somente o Neymar. Nesse sentido, eu acho que muitas vezes as críticas são um pouco injustas em relação a ele. Agora, se ele é tudo isso que a mídia coloca, que a família dele passa para ele, e pelo comportamento dele nas redes sociais, ignorando o comportamento real e se baseando apenas por comportamento virtual, ele está muito distante daquilo que a gente espera para um jogador camisa 10 da seleção brasileira. Camisa 10 essa que já foi do Pelé, camisa 10 essa que já foi do Zico, que já foi outras, né, que já foi de outros jogadores. Vocês me permitem, eu vou entrar na discussão também. A ideia é conduzir o andar da carruagem, mas eu percebi que a fala de vocês foi no sentido do exagero, às vezes, as críticas. Mas aí eu vou devolver para vocês, porque eu, sinceramente, eu me seguro para não criticá-lo mais. Para não parecer uma perseguição. Porque eu fico tentando imaginar. Claro que eu falei que eu acho que a gente não vai ficar sabendo mais em relação à Copa de 98. Já se passaram 20 anos, eu não sei se a gente vai ficar sabendo algum dia de um fator novo. Em relação ao Neymar, alguém aqui contesta a qualidade do Messi? Não. É incontestável a qualidade do Messi, um jogador que foi É incontestável, mas na minha opinião, não sei a opinião dos demais, é perceptível. O Messi joga de uma maneira e de uma qualidade no Barcelona, mas não vamos e focar. Na seleção argentina. Sim, mas isso não tira o mérito dele ser um grandíssimo jogador. Tá, mas ele pode até ser mais. Mas então, essa é a questão. Ele é unânime, né? Ele é um grande, talvez na atualidade seja o melhor jogador. Ele vem disputando ano a ano com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo vem obtendo melhores números. Mas quando a gente vê os dois jogando, se percebe uma diferença técnica entre os dois. O Cristiano Ronaldo é aquele jogador perfeccionista, que treina muito, que é um cara muito dedicado, mas o Messi me parece um talento mais natural. Mas a discussão não é essa. O Messi não está imune às críticas. O Messi é criticado no Barcelona quando é eliminado. Muitas vezes foi criticado quando o Barcelona é eliminado da Champions, ou perde um campeonato. Quando perde um derby para o Real Madrid, o Messi é criticado. E eu nunca vi o Messi vir à tona, brigar com jornalista, se sentir perseguido pela imprensa argentina. Aliás, ele porque é feita uma comparação muito injusta com o Maradona.
Injustiça. É feita uma comparação direta ao Maradona, tem Copa do Mundo, o Messi não tem. Então o Messi é menor que o Maradona, mesmo que o Messi tenha... Mas é do perfil do Messi não bater de frente. Eu diria também. que é do perfil do jogador argentino. O relacionamento dos jogadores argentinos com a imprensa como um todo, ele é diferente do relacionamento... Mas ele não é bom. O relacionamento não é bom. Do relacionamento dos jogadores, por exemplo, da seleção brasileira com a imprensa. Se a gente observar... as entrevistas, elas são raras, eles não se expõem muito, eles estão ali para jogar futebol, eles não entram nessa questão do campo midiático de que eu sou lá uma estrela, né, um ícone, estou lá para atrair patrocinadores ou, né, mas eu discordo de ti em relação a isso. Mas a questão, só para a gente não desfocar um pouquinho, seguindo o assunto do Neymar, se o Messi não é imune às críticas, por que o Neymar, quando tem um péssimo desempenho, não pode ser criticado? Por que é uma perseguição quando o Neymar tem um desempenho onde ele chama as câmeras, o holofote para ele? O Brasil se classifica, ou praticamente encaminha a classificação contra a Costa Rica. O que o Neymar faz? Ele vai ao meio do campo, chora. Ele não chorou onde ele estava. Ele se direciona até o meio de campo, onde... Minha percepção. Nisso que você falou, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu depois do jogo contra o México. Por que o Neymar não vai à frente das câmeras e diz, eu não fui bem, não joguei bem, a responsabilidade minha, eu tenho que melhorar e tudo mais, eu assumo as críticas. Por quê? Por exemplo, contra o México, teve o repórter, acho que foi o Fernando Caetano, da Fox, ele colocou durante a entrevista coletiva do Tite e do Neymar, ele colocou pro Neymar o que o Osório havia dito logo depois do jogo, né, em relação ao pisão do Layún no Neymar, se havia sido exagerado por parte do Neymar ou não. E o Osório criticou ferrenhamente o Neymar, dizendo que aquilo não era exemplo para as crianças e tudo mais, que ele exagerou demais, que não houve maldade e tudo mais. Enfim, essa pergunta foi colocada para o Neymar. O que ele achava da colocação do Osório, do técnico do México? Quando o Neymar foi responder, o que aconteceu? O Tite não permitiu que o Neymar respondesse. Não permitiu. Disse, não, essa pergunta quem vai responder sou eu. Não pode ser assim, tchê. Tu responde, Neymar. Bota a cara pra bater. Tu não é mais um menino, tu é o craque da nossa seleção. Tu responde. Outro exemplo dentro daquilo que tu colocou. Outra coisa, ele não tem 19 anos, 18, ele tem 26 anos. Outra coisa dentro daquilo que tu colocou agora. O que foi a entrevista do Edu Gaspar depois? Não é fácil ser Neymar. Não é fácil ser Neymar? O mundo do futebol queria ser Neymar. Como assim não é fácil ser Neymar? Então eu acho que é isso, essa blindagem. Eu acho que o Tite assim, tirando as questões técnicas, eu acho que em relação ao Neymar, ele não conseguiu ser duro, não conseguiu chegar, Neymar, chega aqui. Tudo bem, cara, tu é o nosso craque, mas tem que mudar a postura, tem que mudar algumas coisas. Essa blindagem, eu acho que é essa blindagem que impede que o cara tenha personalidade e responda às críticas. E aí, sim, só para finalizar, o Ronaldo Fenômeno 2002 foi muito... Vocês lembram da Copa 2002? Ele foi muito criticado. Não se tinha esperança da seleção. Tanto que existia uma cobrança para o Felipão levar o Romário. Vários jogadores, o próprio Romário foi muito criticado na Copa de 94. Só que depois que ele classificou o Brasil no último jogo das eliminatórias e foi sendo o protagonista... Ele se garantia. Se garantiu. Se falar muito a questão do comportamento dele extracampo, dele não treinar, uma série de coisas. Esses jogadores todos foram cobrados. É por isso que eu questiono vocês, e aí pra gente dar números em relação à Copa do Mundo, depois a gente vai fazer um panorama da carreira do Neymar, os números dele. Mas com 26 anos, e aí eu questiono vocês, segundo os especialistas, 26 é o ápice da carreira de um jogador. Da performance física e técnica, 26, 27 anos. É quando atingiu a maturidade da performance. O Neymar estaria no seu maior nível. É isso que eu questiono você. Será que as críticas de fato são tão fortes assim? Há uma perseguição? E daí eu queria que os meninos falassem mais um pouco. Eu acho que há um exagero. Quando eu falo em exagero, eu concordo muito com o que o Armando disse do mimado. E o Casagrande falou isso um tempo atrás e foi detonado pelo pai do Neymar, né? Justamente porque o pai do Neymar mima o Neymar, né? Não deixa o Neymar se defender das críticas. Demais. Eu acho que há um exagero em alguns fatores. Por exemplo, quando o Osório falou do pisão no Neymar, a gente não sabe se foi forte, se não foi. A gente sabe que a câmera lenta, às vezes, ela ameniza o lance. O fato é que o cara pisou no Neymar fora de campo, sem a bola em disputa. Isso é lance para cartão vermelho, na minha opinião. Lance contra a Costa Rica antes do Brasil fazer o gol, que o Neymar reclama de um lance, dá um soco na bola e leva amarelo. Né? Quem, naquela circunstância... O Brasil amassando a Costa Rica, não saindo gol,
não ia se irritar com um lance que o juiz para e não se eu não me engano, era um lance de vantagem e que ele acabou marcando a falta. Quem não se irritaria? Quem levaria um pisão e não estou defendendo a malandragem, mas quem não tentaria a expulsão, forçar o cartão do adversário. Forçar o cartão, Muitos sendo que ele foi pisado. Acho que muitos não tentariam. O Neymar foi desmascarado vergonhosamente naquele pênalti. Que o VAR, ali a malandragem do brasileiro foi desmascarada e de uma forma até pejorativa, entendeu? No lance do pênalti eu concordo. Mas eu acho que nesses dois lances principalmente, quem não faria isso, quem não ficaria irritado, quem não colocaria a mão na perna, claro, não precisa rolar tanto, né? Mas você viu o Cristiano Ronaldo fazendo isso? Você ouviu o Messi apanhando e fazendo isso? Mas eu acho que nem a questão da comparação, porque a gente acabou de dizer que são perfis diferentes, mas são os três principais. Existe uma situação assim, por exemplo, Nayon, se tu nunca brigou com ninguém, e aí um dia tu chega lá na redação do jornal e diz, pô, Pedro, de novo eu na escala do domingo, eu queria ficar com a minha família e tal, e aí não há um antecedente, né? Pô, eu nunca fiz isso e tal. Agora, se o Nayon chega e briga na segunda, briga na terça, briga na quarta, daqui a pouco tu tinha razão no domingo, mas do teu histórico de ser um cara mal-humorado e brigão, tu entende? Com certeza. Dizendo isso, que daqui a pouco o Neymar, ele é responsável por essa imagem que ele criou sobre ele. Não, sem dúvida nenhuma. Tu entende? Claro. Eu não discordo do Nayon quando tu diz, se eu levasse um pisão fora de campo, eu queria a expulsão do jogador. Eu estaria irritado se o juiz não desse uma vantagem. Mas se o meu histórico é de tentar enganar a arbitragem, me dar bem, simular faltas demais, simular em excesso, tu entende que vai pesando cada vez mais negativamente? Só que eu acho que a crítica ela tem que ser justa quando ela realmente for, né? Tipo, só pelo fato isolado tu acha que seria o mais justo? Nesses dois fatos isolados, que ele foi muito criticado pelo cartão amarelo e nesse lance do Osório. Eu acho que o Osório foi extremamente infeliz. Eu acho que aquele lance específico, ele não tinha razão de reclamar do jeito que ele reclamou. O pisão, o cara pisou nele, não importa a intensidade. O cara pisou, o cara deveria ter sido punido ao árbitro de vídeo, o árbitro de vídeo mostrou. Eu acho que isso é muito claro. Evidentemente que a gente pode encontrar alguém que conteste, por exemplo, a minha opinião, que eu acho que é semelhante à opinião do Nayon. O problema é quando ele simula. E aí, para mim, por exemplo, o Neymar nessa Copa de 2018, ele foi muito aquele Neymar do Santos, que estava acostumado ao Campeonato Brasileiro, onde qualquer jogador de qualquer outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro que sequer encostasse no Neymar, era falta, ele exagerou era demais. área, era Mas aí pênalti. toca num assunto interessante também. Onde é que o Neymar jogou até hoje na vida dele? Exato. Brasileiro, francês e espanhol. 3 campeonatos que não são teoricamente tão rigorosos assim. O Neymar faria isso no campeonato inglês? Duvido. É o questionamento que italiano, se faz. duvido que ele faria isso. Exato, alemão. exato. Concordo Onde são campeonatos, digamos assim, brutalmente mais de mais contato, né? Mais ele não rolaria no campo desse jeito. Então, me parece que essa enrolação toda envolvendo o Neymar, é muito o Neymar do tempo do Santos, né? Mas ele não está mais no Santos há bastante tempo. Mas como eu coloquei, ele me lembrou nessa Copa muito o Neymar do Santos, onde alguém encostava nele, ele caía, ele ganhava a falta. Na Copa do Mundo ele não ganhou falta em todos os lances. E aí começou a se criar toda essa situação, entendeu? Eu não esperava que ele exageraria tanto assim nessa Copa. Nessas simulações. Eu concordo com vocês, assim, Pedro, não sei se tu ia falar, eu te cortei? Não, só complementar essa questão dos times mesmo, que eu acho um tema interessante, porque o comportamento do jogador também varia conforme onde ele está atuando, né? Eles se aproveitam do meio, né? Eles se aproveitam dessa situação. Eles se aproveitam do meio. Né? O Neymar jamais faria essas simulações no campeonato inglês. Eles se aproveitam muito disso. Porque o campeonato não permite isso, a torcida não permite isso. Mas não foi trabalhado de forma a corrigir totalmente essa questão do Neymar. Sim. Porque há quanto tempo a gente fala disso? Tanto é uma falha que ele veio a fazer isso em uma Copa do Mundo. Mas, gente, veja como o assunto Neymar ele rende, né? A gente tem um assunto Tite ainda, que eu quero ouvir a opinião de vocês, o que ele errou. A gente já conversou bastante ontem sobre isso, o Armando tem uma opinião mais forte contra o Tite. Se ele deve permanecer ou não. A gente tem uma informação, parece que de fato ele deve permanecer, mas eu acho que a gente tem que ainda... Nós estamos com tempo suficiente ainda para falar sobre Neymar. E aí, para a gente, talvez daqui a pouco, dar contornos finais sobre esse assunto. Depende de quem para o Neymar mudar. Porque se a gente parar para pensar, vamos pegar um personagem importante, emblemático da Copa 2014, Suárez.
Soares dá uma mordida no zagueiro Chiellini, no jogo Uruguai-Itália. O Uruguai se classifica, mas ele prejudica o Uruguai sendo suspenso da Copa do Mundo. Aliás, ele cumpriu suspensão, inclusive no Barcelona. Ele ficou um bom período suspenso, porque ele era reincidente. É a segunda vez que ele morde um jogador, agride, né? E o Lugano falou sobre isso durante a Copa 2018 agora. Os jogadores uruguaios chegaram no Soares e disseram: tu tem que mudar, cara. Tabares também. Tu vai colocar a tua carreira fora e tu vai prejudicar nosso time. Então, assim, ó, tu tem que mudar. Que confusão que o Soares se envolveu recentemente. Ele foi buscar a questão do amadurecimento, da mudança de perfil. O Soares, inclusive, tentou levar sozinho a seleção uruguaia contra a França. Uma vez que ele ficou carente do companheiro de equipe, ausente, o Cavani, né? Exato, que é uma das melhores duplas do mundo. Porque, o que falta pro Neymar? Porque essa postura, acho que todos nós concordamos. Mas eu acho que é justamente isso, Quintana. Eu acho que falta essa maturidade de ele aceitar, porque eu duvido muito que o Tite, pela experiência que tem, não tenha chego e tenha conversado com ele, a própria comissão técnica eu acho do que Tite não conversou, ao redor, desculpa, eu acho que não conversou. Não mudou. O preparador físico, o Fábio Masseregian, né? Eu acho que todo mundo deve ter conversado um pouco com ele, deve ter explicado um pouco para ele. Vai muito dele, o próprio comportamento dele, de muitas vezes não aceitar, de ser talvez muito mimado, certo de si, palavra, né? mimado, E acabar jogador mimado. Eu vou dizer para vocês o que a mim irrita o perfil do Neymar. Não é o que ele ganha, não é o cabelo dele, não é o que ele sai em revista de fofoca, isso não me interessa, até porque eu não acompanho. É a forma com que ele tenta se colocar acima de uma seleção brasileira. A postura em campo. Individualista. O futebol é coletivo. Então, tem jogadas que tu tá num contra-ataque 4 contra 3. Faz 1-2, toca a bola, ou corre pro meio e espera alguém abrir. Não, ele tenta quantas jogadas individuais. Por que ele sofre muita falta, na minha opinião? Porque ele tenta ser individualista o tempo todo. Exato. Ele não sabe jogar pro time, ele não sabe jogar coletivamente. E dizer, mas a seleção só tem o Neymar. Gente, ele tinha ao lado o Coutinho, ele tinha o Willian, ele tinha o Marcelo, que sobe muito pela lateral esquerda. Ele tinha jogadores, sim, para poder fazer alguma triangulação. A postura dele tentar ser protagonista sempre me irrita, porque, na minha visão, o craque é aquele que sabe o momento certo de ser individualista, mas boa parte do tempo joga pro time, joga em função do time. Ele aprendeu muito isso, como o Armando falou, no Barcelona, né? Acho que essa transferência dele pro PSG não foi boa. Retrocedeu tudo que ele tinha aprendido no Barcelona. Porque lá ele tá mais individualista do que nunca. Para quem acompanha o Campeonato Francês... E a cobrança também não é tão grande, porque uma coisa é o Barcelona, né? Com suas regras, sua filosofia. Aqui tu é mais um jogador, tu vai ter que respeitar. Nós temos o Messi, tu vai ser um coadjuvante junto com o Soares. Nós temos toda uma hierarquia que você precisa respeitar. Não me parece que ele vá ter isso no Paris Saint-Germain. Agora parece, eu não sei quem é o novo técnico lá, não me lembro o nome, que vai assumir. É um alemão. É um alemão, né? Mas eu não consigo dele, ver essa cobrança maior de um certo enquadramento, diria, você precisa mudar e responder as nossas expectativas dessa maneira. Mas em relação à pergunta que tu fez, eu acho que só depende do Neymar. Só depende dele mudar o seu comportamento para, quem sabe, vir a ser esse número 1 como ele quer. E eu vejo muito ele pensando só nele, sabe? Qual é o jogador no mundo que sai do Barcelona e vai jogar... Porque, querendo ou não, o futebol francês é periférico na Europa, né? Qual é o jogador que sai do lado de Messi, de um dos maiores clubes do mundo, para jogar no Paris Saint-Germain? É o jogador que está pensando só nele. O projeto Neymar não é coletivo, nunca foi. O projeto dele é individual. Eu vou para o Paris Saint-Germain para ser o melhor do mundo. Eu estou na seleção brasileira para ser o craque da seleção e ganhar o Hexa e dizer que eu ganho o Hexa. E esse comportamento tu vê ele nas redes sociais. Como é que a gente sabe como o Neymar vive hoje? Pelas redes sociais, que muitas vezes não é ele que coloca, são seus assessores, sabe? Tu não sabe qual é a opinião dele. O Neymar me parece ser um cara que quer ser uma estrela, que quer ser um cara famoso, que quer namorar atriz de novela, que quer postar fotos de melhores festas, do seu jatinho. Ele me parece ser um cara assim. Eu não consigo ver ele com personalidade de futebol e atleta, como, por exemplo, eu vi em outros jogadores mais antigos, e agora, recentemente, eu consigo ver, por exemplo, no Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, claro, ele demorou também para amadurecer. O Cristiano Ronaldo foi muito criticado pelo egocentrismo e tudo mais. Mas nos últimos 5, 6 anos, ele focou completamente na carreira dele. E ele é um cara discreto nas redes sociais, por exemplo, que hoje influencia muito. O Neymar precisa ser um pouco mais discreto, sabe?
não tá o tempo todo postando coisas, procurar ser um pouco mais coletivo em termos de futebol. Talvez aí sim ele consiga mudar, mas devido às cobranças e a forma como estão gerindo a carreira dele, eu não consigo ver essa mudança. Um reflexo desse individualismo dele a gente pode ver no retorno da seleção, né? Também. Voltou de jatinho, enquanto os outros voltaram no avião. Saiu pela porta dos fundos do aeroporto. Ele preferiu voltar sozinho. Não se despediu dos torcedores. Não se despediu. Entrevista, a gente já mencionou que não deu entrevista, né? Individualismo, né? Individualismo total do Neymar. Acho que é preciso parar um pouco de ele vai mudar, ele vai melhorar, ele só depende dele. Precisa também ser um pouco mais duro com ele, sabe? Mas aí a gente entra na discussão, recente estava falando que a gente é um pouco duro demais com ele. Aí agora... Mas a gente é quem que a gente... A imprensa? Mas olha o que eu tenho... Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, ó. Eu tenho acompanhado muito depois que o Brasil foi eliminado, todos os veículos, de forma geral. Essa é a cobertura após eliminação do Brasil mais passapano que eu já vi, desde 2014. A gente já vai falar sobre isso, a gente vai entrar sobre isso. E isso cabe pro Neymar também, é muito passapano. Márcio, coloca por favor na tela aqui o desempenho do Neymar no contexto geral, em relação ao histórico dele. Aqui a gente tem as estatísticas gerais do Neymar, tanto pelo Campeonato Brasileiro, Liga Espanhola, Campeonato Francês, Champions League. A gente percebe que onde o desempenho dele é acima da média disparado, é de fato no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Espanhol. Que tem um pouco a ver com o que o Pedro falava antes, né, Pedro? Em relação ao estilo de jogo, onde ele possibilita algumas situações. Mas os números não são ruins. Se a gente para pensar o número de gols marcados no Campeonato Espanhol, o número de gols marcados na Champions League, na Libertadores, até pelo número de disputas que ele participou, né? E o número de competições importantes no mundo inteiro que ele já participou, seja por Santos, Barcelona ou Paris Saint-Germain. Os números são muito bons, né? Jogou em grandes clubes, né? Mas ainda é a questão da seleção, né? Porque para ti ser o melhor do mundo, às vezes, tu vai conseguir isso no clube, com certeza. Mas para ser aquele cara que vai entrar para a história, a Copa do Mundo é fundamental, né? Ganhar uma Copa... Olha o que o Messi está sofrendo hoje, né? É um jogador extraordinário, 5 vezes o melhor do mundo, mas provavelmente não vai ganhar uma Copa do Mundo. Isso marca demais, né? Acho que é onde se separa também grandes jogadores de jogadores que vão entrar para a história para sempre. Então, eu acho que essa cobrança ainda é muito grande no Neymar. E o Neymar deu azar de viver numa época onde existem Cristiano Ronaldo e Messi, né? Então, essa briga é muito grande. Só para fechar esse assunto que tu falaste aí, Quintana, do que o Neymar precisa fazer para mudar, eu rebato com uma outra pergunta. Alguém tem esperança que ele vai mudar? Perfeito. Eu acho que ele muda, Pedro. Eu acho que ele muda. Se o trabalho for bem feito, se ele assimilar o que ocorreu por conta da Copa de 2014 e agora na Copa de 2018, ainda dá tempo. Ou algum de vocês tem dúvida de que o Neymar deve estar na Copa de 2022 com a seleção brasileira? É um divisor de águas, né? O que aconteceu São duas Copas, são duas situações. A de 2014 é um fracasso. Ele não estava em campo no 7-1, saiu lesionado. Mas não deixa de fazer parte do fracasso. Eu não posso aqui chegar e dizer que quando criticam, pelo fato de o Brasil não se classificar, criticam demais o Neymar e esquecem de um todo, né? Mas eu também não posso esquecer de que mesmo ele não tendo atuado, ele fez parte daquele grupo. Então ele também fez parte de um fracasso. Eu acho que quanto a isso... deve ser uma opinião unânime, foi um fracasso a seleção brasileira. E o Brasil, de novo, criou-se a expectativa do Hexa na Rússia, o Brasil não conseguiu, é mais do que normal que algumas críticas se voltem ao Neymar. Mas, repito, nem todas essas críticas devem ser direcionadas a ele. Há todo um contexto, há outros jogadores que também teriam a oportunidade de terem feito o diferencial e conseguido. Por isso que eu acho que em 2022 o Neymar... eu tenho esperança de que ele volte com a cabeça melhor. Ele vai para a terceira Copa do Mundo. Agora, se em 2022 ele continuar com esse comportamento ele bom, vai ter Pedro... 30 anos, aí eu vou responder a tua pergunta assim, da seguinte maneira. Não, o Neymar não vai mudar mais. A pergunta que a gente também poderia fazer, se aos 30 anos, se ainda há tempo, porque essa seria a Copa, né? Essa seria a Copa, ele já ter mudado. Porque aos 30 anos a explosão muscular já não é a mesma, mas a velocidade... não, concordo, mas ele tem tempo. Ele tem tempo de mudar, pelo menos psicologicamente. Ele tem querer também, né? Exato. E acredito que vai servir para ele. O Jareta disse que sim, né? Tu acredita que pode? Eu acredito que ele possa mudar, sim. Ainda há tempo. Sempre há tempo. Sempre há tempo para mudança. Eu acredito que ele pode, mas eu acho que ele não quer. Armando? Não, acho que todos podemos mudar sempre, né? Mas no caso do Neymar, eu acho que fica um pouco difícil, porque
ele não parece estar disposto a fazer isso, sabe? Não parece. Eu fecho com o relator Pedro Pavan. Eu acho que ele não quer. Até hoje ele não tem autocrítica. E o ser humano que não tem autocrítica dificilmente evolui, né? Na minha opinião, seria dessa forma. Mas acho que o de Neymar a gente encerra por aqui, porque caberiam várias teses e números e fatos e dados. A gente só espera que... Eu gostaria do saldo geral dessa Copa que a gente evoluísse cada vez mais taticamente, a gente evoluísse em termos de formação de qualidade de jogadores coletivos e não dependesse tanto da figura de um jogador que quer ser protagonista assim. Até porque eu não vi o Romário querendo ser esse protagonista em 94 e nem o Ronaldo em 2002. Eles foram quando foi necessário, mas não existia. Tanto que existe uma brincadeira de bastidor Rivaldo e Ronaldo em 2002, que o Felipão fez uma pré-eleição rapidamente e chegou para o Rivaldo, Ronaldo, você quer ser artilheiro da Copa? Não, professor, eu quero ser campeão. E aí chegou para o Ronaldo, quer ser artilheiro da Copa ou campeão? Não, quero ser campeão. Aí o Felipão saiu da sala e o Rivaldo disse, doido que eu passar a bola para o Ronaldo, eu vou tentar ser artilheiro. Dizendo que o Ronaldo não ia passar a bola para ele de jeito nenhum, né? E aquela seleção tinha um clima muito bom, né? No fim, muito exato, bom. Eles tinham uma sintonia. E lá sim você poderia ter esse egocentrismo, porque lá tu tinha no mínimo 5 ou 6 jogadores que eram craques. Mas os 3 R's ali, só que em Roberto Carlos, Cafu. Só que em 2006 veio o egocentrismo. Não, daí sim, mas em 2002 o Felipão soube lidar com isso, sabe? Ninguém queria mais do que o outro e o coletivo tem que sobressair, né? Numa Copa do Mundo, né? Falando de Felipão, a gente fala de treinador. Falando de treinador, a gente fala de senhor Adenor Bach, mais conhecido como Tite, o técnico atualmente ainda da seleção, a gente não sabe. O Gereta em seguida tem uma informação aqui de bastidor. Vai cravar, Gereta, a informação? Eu acredito que o Tite fica. Vamos pegar o desempenho dele, então, frente à seleção brasileira. Nas 3 temporadas que ele comandou até agora, 2016, ótimo desempenho, foi o ano da arrancada nas eliminatórias, onde ele garantiu a classificação praticamente. 12 jogos, 10 vitórias. Em 2017, 5 jogos, 3 vitórias. Em 2018, contando a Copa do Mundo, 9 jogos e 7 vitórias. E aí eu pergunto aos senhores, para nós falarmos do técnico Tite, uma avaliação, resumidamente, né? Se vocês se decepcionaram ou não, desde a convocação, as escolhas que ele realizou durante a Copa, e se vocês acham que o Tite deve permanecer na seleção. Acho que sim. Acho que até ontem estava conversando com o Pedro sobre isso, né? Nessa dúvida se ele continuaria ou não, porque o Sampaoli ficou na Argentina, né? Com toda aquela polêmica que aconteceu. A multa era muito alta, né? Ah, tinha isso. Daí a AFA não quis pagar, né? E ele não quis sair. E ele não quis sair. Não quis também, né? Abrir mão. E daqui a pouco até por conta de uma falta de opção também, né? Isso também tem que ser levado em conta. Né? Mas na Argentina eu acho que não é o caso, mas vou focar aqui. A escola de opção só sobre o Sampaoli, né? Eu ia dizer... Eu acho que por mais que o Tite tenha alguma proposta do exterior, que a gente sabe que sempre é muito atrativo, né? Tu ir para um grande clube da Itália, da Espanha, da Inglaterra, enfim. Eu acho que a vontade que ele tinha de trabalhar na seleção, a frustração que ele teve quando chamaram o Dunga, e depois quando chegou a vez dele, eu acho que ele não deixaria a seleção nesse momento sem o objetivo cumprido. Acho que ele tem muito o objetivo de ganhar uma Copa do Mundo. E a CBF quer tanto ele porque ela sabe que não tem outras opções, né? O Tite é o melhor técnico brasileiro disparado. E eu acho que, não sei se a gente vai falar das opções depois, do desempenho depois. Por favor, não acabe com o roteiro do programa, né? Tô Mas brincando. eu acho que é isso. Caso ele não aceite, eu vou questionar vocês depois. Mas eu queria saber de vocês agora uma análise do desempenho dele até então e se tu acha que ele deve permanecer. Eu acho que deve sim, e o desempenho foi excelente, né? O que atrapalha um pouco, a gente viu ali em 2017 5 jogos apenas, né? É muito pouco para uma preparação, de repente... A gente sabe que o nosso calendário é muito complicado, mas 5 jogos num ano véspera de Copa do Mundo é muito pouco, né? E claro, isso não é culpa dele, né? Mas eu acho que o desempenho do Tite é excelente. Acho que tem alguns pontos a questionar na Copa do Mundo, na convocação, mas acho que é o melhor nome para continuar aí no comando da seleção. Pedro? Acredito que ele fica também, acredita muito por essa questão também de não ter tido sucesso na Copa do Mundo como gostaria nessa Copa da Rússia, né? Acho que ele vai montar um projeto para 2022. Acredito que seja o melhor nome para seguir na seleção também. Não vou estragar teu roteiro aí em relação às opções aí, Quintana. Mas não tem outro nome melhor que ele para continuar na seleção brasileira. Por uma questão profissional, talvez ele pudesse aceitar uma proposta da Europa, né? Mas daí vai de cada um ver o que prefere ou não para sua carreira.
Mas em relação a nomes, hoje ele é o nome 1 de técnicos no Brasil. O Armando eu acredito que ele fica assim. Eu acho que vai muito daquilo que o Nayon falou. Ele vai querer cumprir um objetivo. Acho que o objetivo dele na seleção, para ele, esse objetivo não foi cumprido. A gente não pode esquecer que ele pegou a seleção brasileira numa situação que o Brasil estava fora da Copa Rússia 2018 e levou a seleção ao primeiro lugar das eliminatórias. Encontrou uma equipe tecnicamente melhor postado, num momento melhor, foi eliminado, talvez por isso que não tenha dado um oba-oba maior aí nessa questão da eliminação. E eu acredito que ele deva ficar, não há motivos. Ele está esperando até para ver a opinião pública, né? Ele está de férias, ele está curtindo um descanso. Ele está esperando para ver o que ou para esfriar a cabeça. Mídia. Às vezes tu sai tão irritado do momento que Exato. Se tu tomar decisão naquele momento não é a melhor decisão. Exato. Daqui a pouco ele toma a decisão chateado por alguma situação e não quer ficar, mas aí repensa daqui a 10, 15 dias. Poxa, eu poderia ficar se a situação for assim, a partir de agora, né? E eu acho que é isso que ele está aguardando. Por isso que eu acho que ele fica e sinceramente, na minha opinião, não haveria um motivo para ele sair. Se toda vez que um técnico não vencer a Copa do Mundo, ele deve sair, então, por exemplo, o Parreira nunca mais poderia ter treinado a seleção brasileira, o próprio Zagallo também. Bom, eu acho que ele vai ficar. Acredito que sim, acredito que a CBF vai renovar um contrato, né, para fazer um trabalho completo. Não, a CBF já disse que por ela ele fica. Então ele vai ficar. Depende da resposta do Tite. Parece que o Edu Gaspar também já aceitou, né? Só faltaria o Tite. Mas eu queria voltar um pouquinho mais em relação ao Tite, né? Eu acho que o Tite é, sem dúvida, um dos melhores treinadores do Brasil e um dos melhores treinadores do mundo hoje. Com certeza, ele conseguiu conquistas que não se podem ser questionadas. E fez grandes trabalhos, Caxias, Grêmio, Inter, grandes trabalhos. Corinthians É onde ele... Não dá para esquecer do Veranópolis, onde tudo começou. Veranópolis era uma equipe amadora, criou no primeiro ano que foi criado, né, da fusão de 5 clubes, de 2, 3, 5 clubes lá. Já subiu para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho e nunca mais foi rebaixado. Ninguém lembra muito disso, né? Nunca mais. Foi ele quem subiu a equipe. E o ápice foi no Corinthians, onde ele conseguiu acabar com anos e anos de espera por uma Libertadores e um Mundial, né? Da forma que foi. É um currículo vencedor. Tanto é que foi o último clube brasileiro que conseguiu enfrentar os europeus e vencer, né? Exato. Mas eu me decepcionei um pouco com o Tite, né? Eu me decepcionei bastante com o Tite. Eu sempre achei o Tite um cara sério e continuo achando um cara sério, um cara com convicções fortes, com um modelo de jogo implementado e que ele defende. O que me decepcionou muito no Tite começou quando ele aceitou a seleção brasileira, né? Eu não vou entrar no mérito aqui se ele deveria ou não ter aceito. Mas por que me decepcionou? Porque antes do Tite assumir a seleção brasileira, ele e uma série de jogadores e treinadores haviam assinado um documento pedindo a saída imediata de Marco Polo Del Nero, devido aos fatos que todos nós conhecemos, né? Envolvimento com corrupção e tudo mais. E 4 ou 5 meses depois, o Dunga saiu e o convite foi feito ao Tite. E ele aceitou prontamente, né? Então, 4 ou 5 meses depois de ter assinado um documento pedindo a saída do presidente da CBF, ele se encontrava na mesma mesa com o Marco Polo Del Nero, assinando um contrato de seleção brasileira, visitando o museu da CBF, como se nada havia sido feito. E quando questionado, porque foi muito pouco questionado em relação à imprensa esse fato, quando questionado, o Tite fez exatamente o que ele costuma fazer muito bem, né? Que é aquelas relações públicas, sair pela tangente, dizer que não era bem assim, que era um outro momento. Enfim, o Brasil precisava muito dele, porque havia o risco grande de não ir para uma Copa do Mundo, o que seria o maior vexame, até maior do que um 7-1, com certeza. E aí a CBF deu carta branca para ele. Mas eu acho que aí você responde a uma situação, quando você coloca que o Brasil precisava dele, eu acho que ele colocou essa necessidade que a seleção brasileira tinha por conta da presença dele, acima de uma questão política, que na minha opinião também, se de fato ela exatamente for como você relatou, ele pisou na bola. No mínimo incoerente. Ele pisou na bola. No mínimo incoerente. Agora, eu acho que ele colocou essa questão política acima
da necessidade que a seleção Tudo brasileira bem. tinha dele. Colocando então essa questão política de futebol lado brasileiro em e si, assumindo então a seleção brasileira, ele teve carta branca. Porque era antes. Eu discordo um pouco quando as pessoas dizem: o Tite salvou a seleção brasileira, nós não iríamos para a Copa do Mundo, se não fosse o Tite, nós não nos classificaríamos. Eu acho que qualquer bom treinador, assim, sabe, um Muricy Ramalho, um Abel Braga, conseguiria levar a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Porque nós não podemos esquecer que a eliminatória sul-americana é fraquíssima. É fraquíssima. Os adversários, tirando talvez a Argentina e Chile, um pouco a Colômbia, o Uruguai pela tradição, nem tanto pelo futebol apresentado, mas pela força, pela garra, não há adversários que consigam bater de frente com o Brasil para fazer com que o Brasil saia fora de uma eliminatória e não consiga classificar. Então, eu acho que qualquer outro treinador com um pouco de qualidade conseguiria levar o Brasil para a Copa do Mundo. O que eu questiono depois disso é a convocação. A convocação para essa Copa do Mundo. Eu acho que o Tite se mostra incoerente quando ele prega, e ele prega muito, ele sempre pregou muito a questão da meritocracia. Meritocracia. Mas eu pergunto para vocês, essa é uma crítica que eu acho que a imprensa peca um pouco em não fazer. Onde está a meritocracia em levar Fagner para a Copa do Mundo? Em levar um Paulinho, um Fernandinho, muito criticado, não foi culpa dele, mas eles muito criticado e contestado. Um Paulinho, ao levar Fred, que agora a gente sabe que estava contundido, por isso não foi usado, em levar Tais, em levar o que muitos chamam dessa patota corintiana, deixando de lado grandes jogadores. Tudo bem, você pode questionar se serve ou não para encaixe dentro de uma seleção brasileira, para uma Copa do Mundo que é muito rápido. São 4, às vezes tu não tem 7 jogos, tu tem 4, como aconteceu com o Brasil. Por que não testar, por exemplo, mais o Luan? Querendo ou não, eu tenho as minhas ressalvas ao Luan, acho que ele é um jogador fora de série, decisivo, mas querendo ou não, ele foi o melhor jogador da Libertadores. E ele foi testado 1 ou 2 vezes. O próprio Arthur, por que não levar o Arthur como o Parreira levou o Ronaldinho em 94, para já dar uma experiência para o menino, sabe? Então, essas questões todas que foram envolvendo o Tite desde que ele assumiu a Copa do Mundo, a seleção brasileira, me levam a pensar que eu acho que o Tite não deveria continuar na seleção brasileira. Porque eu acho que o ideal para o Tite seria ele ir para a Europa, ficar 1 ou 2 anos, mas não apenas indo nos CTs, conversando com os treinadores, tendo um enfrentamento com técnicos europeus, com outras escolas, com outras visões de tática, de estratégia, para daí sim ele conseguir talvez amadurecer mais. Porque uma coisa é treinar um clube, outra coisa é treinar uma seleção brasileira. Eu acho que o Tite errou muito nessa Copa do Mundo. Bom, então eu vou aproveitar essa tua fala mais extensa. Desculpa se eu me alonguei um pouco, mas é que eu acho que a imprensa, às vezes, ela peca um pouco em não abordar essas questões, sabe? Em achar que, não, tá tudo bem. Tá todo mundo passando pano, vamos gente. adiante, porque o tempo corre, já temos se aproximando do final e ainda tem que dar notícia do futsal. Tu acha que o Tite não deveria ficar? Quem tu sugeriria para sequência? Eu não descarto, não vou falar aqui do Renato Gaúcho, porque eu acho que o Renato ainda precisa amadurecer mais. Mas eu não descartaria, por exemplo, fazer uma troca de experiências com um treinador europeu. Por que não? Porque esse preconceito, como existe na Argentina, os argentinos não admitem, a AFA não admite ter um treinador que não seja argentino. Por que não fazer essa troca de experiência? O próprio Pep Guardiola já falou várias vezes que é um amante do futebol brasileiro e que adoraria. CBF, vai lá, quem sabe? Vamos tentar uma coisa diferente aqui? Caso o Tite diga não, Pedro Pavan, quem você sugere? Eu acho que o nome estrangeiro não teria aceitação por grande parte dos brasileiros, não só pela CBF. Acho que se fizesse uma pesquisa, eu acho que daria a maior parte dos brasileiros não aceitando um estrangeiro. Acredito, na minha opinião, para mim é indiferente, se for bom, acho que pode treinar sim a seleção. Mas não vejo o Guardiola treinando a seleção brasileira nesse momento. Talvez um Abel Braga. Acredito que o Abel Braga está ainda um degrau acima do Renato Portaluppi, do Grêmio. Acho que o Renato se perdeu um pouquinho depois daquele Grenal ali. O Renato vinha muito bem, se perdeu um pouquinho depois do Grenal ali, que ele criticou demasiadamente o Inter, daí se perdeu um pouquinho, eu acho que... Desde então vem criticando os adversários. Vem criticando muitos adversários. Eu acho que se ele se perdeu um pouquinho ali naquele caminho, na trajetória dele, que vinha sendo muito boa.
E eu acho que o Abel Braga já teve uma proposta, né? Se não me engano, foi ele que recusou uma proposta da... Não foi o Muricy? O Muricy recusou antes do Muricy, né? Isso. Foi o Muricy. Mas o Abel Braga acho que teria... Hoje seria no Brasil, porque o Muricy acho que não treina mais, né? Não. Mas o Abel Braga seria, para mim, um degrau acima do Por Renato. questão de saúde, né? O Muricy parou, né? O Muricy não. Nayon? Eu acho que o Guardiola seria, acho que o único nome de fora que teria condições de treinar a seleção brasileira. Mas como o Pedro falou, acho que ele não sai do Manchester City nesse momento. Não acredito no Abel Braga. Eu acho que o nome ideal é o Tite. Eu acho que não vejo outra pessoa para treinar a seleção nesse momento. E falando rapidamente alguns pontos que o Armando colocou, eu acho que no confronto contra a Bélgica ainda ficou clara a superioridade, o quanto os treinadores europeus estão um nível acima dos nossos, ainda mais do Tite, que é o nosso top. Eu acho que não tem... Dos sul-americanos, né? Não só do Brasil. Eu acho que não tem técnico melhor que o Tite no Brasil, como o Armando falou, talvez na América do Sul. A modificação que o Martínez fez na Bélgica, colocando o Lukaku para a direita, colocando o De Bruyne como falso 9. Como falso 9, deu assim um nó totalmente no Tite. Na primeira etapa, no que segundo... já deveria... no segundo foi o Brasil dominou amplamente, né? E o Tite já deveria ter mudado o Gabriel Jesus. Eu sou um fã ferrenho do Gabriel Jesus, acho um baita jogador, mas o Firmino estava pedindo passagem desde o início da Copa. E tu não tem tempo para apostar tanto num cara que não está fazendo gol, entendeu? No segundo tempo o Tite conseguiu dar uma ajeitada, mas eu acho que o que o Martínez fez, acho que mostrou, a Europa ainda está um nível acima do Brasil em termos de treinador, em termos táticos principalmente. Eu acho que técnico estrangeiro, eu vou na ideia ali do Pedro. Eu acho que daqui a pouco vai enfrentar uma certa resistência, né? Até mesmo da população, por vários clubes que nós temos. Todo mundo fala que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil, aquela coisa. Os próprios técnicos aqui são corporativistas. Também. Nossa, não está na hora de mudar isso, gente? Hora está. Mas, enfim, eu acho que, sendo objetivo e respondendo, sim. Né, a situação. E em relação ao plano B, o plano C, enfim, eu acho que sim, tem o Abel Braga, tem o próprio Renato, e eu destaco eles, o Abel por campanhas no Campeonato Brasileiro, o próprio Muricy também, que já foi várias vezes campeão brasileiro, e não dá para esquecer também do Carille, né, que foi por exterior, mas é o atual técnico campeão brasileiro, aquela coisa toda, e aí eu relembro, né, se a gente pegar nos anos anteriores, Tele foi assim, o Parreira foi assim, embora o Parreira estava passando pelos Emirados Árabes, mas o Lazzaroni foi assim, foram técnicos dos atuais campeões brasileiros, né? Foram chamados para comandar a seleção em uma Copa do Mundo por conta daquilo que surgiu. Então, talvez tenha essa situação. Mas, volto a dizer, eu acho que o Tite fica, não vejo muita diferença. Inclusive, você falava da informação, né? A informação que eu obtive por meio de rede social, trocando mensagens e tudo mais, que o trabalho segue firme e forte. O que se indica isso? O que se entende disso, né? Que o Tite o Tite vai ficar também, né? Acho. Eu em um minutinho, rapidamente colocar minha opinião, eu acho que para o Brasil o melhor seria o Tite ficar. Eu, se fosse o Tite, não ficaria. Eu buscaria, até pela idade que o Tite já tem, eu buscaria um mercado novo, experiências novas, essa questão da escola europeia seria interessante, que hoje a gente tem um fator muito grave, não é novidade para vocês a questão do Marítimo aqui em Santa Maria, que é um exemplo. Clubes europeus o Marítimo, se a gente for pensar na expressão dele no futebol mundial, trabalhando no Brasil a formação tática de jogadores. Ou seja, por quê? Porque o jogador brasileiro chega na Europa com deficiência tática. Isso é muito grave, gente. Então, 2014 deveria ter sido feito um trabalho muito mais intenso e rigoroso. Isso abriria uma outra discussão, um outro programa sobre a questão da formação dos jogadores no Brasil, formação de técnicos no Brasil também. Projeto, né? E a gente vem num período de defasagem muito grande. Rapidamente, futsal, então. No fim de semana, Itaara e a Universidade empataram em 3-3 e a União Independente venceu por 4-3 o Gaúcho Tupã. E com isso, a tabela de classificação ficou, neste sentido, a União segue cada vez mais líder, próximo da classificação. Aliás, classificado já está nessa fase, com 24 pontos. Nós temos o Itaara entre os últimos classificados na 5ª posição, com 11 pontos, e a Universidade vice-lanterna, 9 pontos, mas ainda próximo da zona de classificação. Com isso, no fim de semana, sábado, a partir das 8 horas da noite, nós temos os confrontos de La Máquina versus Itaara em São Cepé, e vai viajar longe, União Independente em Jereta. Vai longe. Em Santa Vitória do Palmar, enfrentar o Alta Tensão
sábado também às 8 horas da noite. Queria agradecer demais a participação de vocês. Eu ficaria aqui horas e horas, porque teria uma série de assuntos, e é interessante porque se fez várias críticas à imprensa, né? E nós somos a imprensa, então que sirva de puxão de orelha para nós também e que a gente possa fazer novas discussões aqui, seja num programa, seja numa roda de café, porque com certeza a gente também tem que fazer essa avaliação, se às vezes a gente não enche demais a bola de alguns jogadores, não faz parte desse conluio das redes sociais, às vezes não privilegiando a questão do destaque tático e performance do jogador. Uma honra, gurizada. Obrigado pela presença de vocês, viu? Prazer é nosso, sempre bom estar aqui. Esportes sempre abertos, nossos egressos aqui da instituição. Valeu, viu, Pedro? Obrigado pelo convite, Quintana. Sempre que precisar, aí estamos à disposição. Valeu, Armando. Obrigadão. Prazer, viu? Obrigado pelo convite. Valeu, Estreia. Jareta. Valeu. Sempre uma honra. Boas férias pra ti, viu? Obrigado. O pessoal vai ficar com saudade uns diazinhos. São só 10 dias, né, Jareta? Passa rápido. Boas férias, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau.